Evangelho de Lucas, o capítulo é o de número 13. E nós vamos fazer a leitura de alguns versículos. Amém? De alguns versículos. Vamos fazer a leitura a partir do verso de número 18. Porque Jesus está aqui numa caminhada missionária. Ele já está terminando o seu período de missões na terra. O período evangelístico estava já sendo concluído. Ele então já sai agora dos lugares longe de Jerusalém e caminha em direção a Jerusalém. Porque ali naquela cidade era uma cidade muito especial. Era um lugar referência, profeticamente falando. E Jesus então caminha em direção a Jerusalém. E nesse trajeto, ele então, no capítulo 13, a partir do verso 1, ele se encontra com os judeus e começa a pregar para eles. Depois você vai ver ainda, na sequência, a cura de uma mulher que 18 anos estava enferma. Jesus a cura, liberta de todo mal. E agora ele, para explicar a grandiosidade do reino dele, ele começa a falar então por meio de parábolas. Abra aí comigo, capítulo 13, a partir do versículo 18. Diz assim a palavra de Deus: Então Jesus perguntou: Com que se parece o reino de Deus? Com que o compararei? É como um grão de mostarda que um homem semeou em sua horta. Ela cresceu e se tornou uma árvore, e as aves do céu fizeram ninhos em seus ramos. Mais uma vez, ele perguntou: Com que compararei o reino dos céus? Ou o reino de Deus? É como um fermento de uma mulher que misturou com uma grande quantidade de farinha, e toda a massa ficou fermentada. Depois Jesus foi pelas cidades e povoados e ensinava, prosseguindo em direção a Jerusalém. Repita comigo: Jerusalém. Alguém lhe perguntou: Senhor, serão poucos os salvos? Ele disse: Esforçam-se para entrar pela porta estreita, porque eu lhes digo que muitos tentarão entrar e não conseguirão. Quando o dono da casa se levantar e fechar a porta, vocês ficarão do lado de fora, batendo e pedindo: Senhor, abre-nos a porta. E ele, porém, responderá: Não os conheço, nem sei de onde são vocês. Então vocês dirão: Comemos e bebemos contigo, e ensinaste em nossas ruas. Mas ele responderá: Não os conheço, nem sei de onde são vocês. Afastem-se de mim, todos vocês que praticam o mal. Ali haverá choro e ranger de dentes, quando vocês virem Abraão, Isaque, Jacó e todos os profetas no reino de Deus, mas vocês excluídos. Pessoas virão do Oriente, do Ocidente, do Norte e do Sul, e ocuparão os seus lugares à mesa no reino de Deus. De fato, há muitos que serão primeiros, e primeiros que serão muitos. Feche seus olhos, curva sua cabeça. Pai, em nome de Jesus, eu peço que o Senhor dê a cada um de nós a compreensão da Tua palavra. Que não haja nenhuma confusão. Pelo contrário, que haja o pleno entendimento do que o Senhor deseja nos comunicar nessa noite. Te damos liberdade, fica à vontade entre nós, em nome de Jesus. Amém e amém. O capítulo 13 de Lucas, o evangelho de Lucas, é um evangelho extraordinário. Porque Lucas não era discípulo de Jesus, apesar de não ter andado com Jesus, mas ele se tornara um discípulo fiel do Senhor por intermédio de Paulo. Paulo, em uma das suas viagens missionárias, ganha Lucas para Jesus. E Lucas, que era um médico, chamado de médico amado, era um homem de um desejo pelo conhecimento extraordinário. É tido como um grande historiador, primeiro do Novo Testamento. Ele vai atrás, ele vai em busca de resposta, porque ele estava escrevendo um tratado a Teófilo.
Então, o Evangelho de Lucas é o primeiro tratado, e Atos é o segundo tratado. Nesse primeiro tratado, que é o Evangelho de Jesus, segundo escreveu Lucas, Lucas então vai contar a história de Jesus, mas ele não viveu. O que ele precisou então é ir em busca de respostas. Ele foi pesquisar, ele foi ouvir as pessoas, e nessa inquirição de Lucas, Lucas escreve para nós esses textos extraordinários. Jesus já havia passado cerca de 3 anos do seu ministério. Se não tinha 3, estava quase. Ele estava nos últimos meses. Em breve Jesus morreria. Só que Jesus, que começou o evangelho falando a grandes multidões, e um grande número de pessoas seguiam Jesus. Repita comigo, seguiam Jesus. Havia multidões que seguiam Jesus. Mas no final do seu ministério, nos últimos meses, as multidões já não seguiam a Jesus. Já não queriam mais estar ou ser associado a Jesus. Então eles vinham, recebiam a bênção, mas não se comprometiam com o Senhor da bênção. Vê se não parece um pouquinho com os nossos dias. As pessoas querem a bênção, mas não querem se comprometer com o Senhor da bênção. Eles querem milagre, irmã Esmeralda, mas não estão dispostos a se doar para o Senhor que fez o milagre. Os discípulos, os seguidores de Jesus, estavam nessa condição. Seguidores que haviam deixado Jesus de lado. Mas Jesus continuava a pregar o evangelho, e ele conta: aqui compararei então o reino de Deus. Ele começa falando acerca de uma pequena semente. Repete comigo assim: uma pequena semente. E ele fala da semente da mostarda. Não é essa mostarda essa hortaliça. Não, era uma planta grande. Uma planta que alguns historiadores dizem que ela tinha cerca de 4 metros, de 3 a 4 metros de altura e também de circunferência. Então era uma grande árvore. Mas a semente dela era muito pequena, e diz a Bíblia que a árvore cresceu tanto que ela se transformou num lugar onde até as aves do céu podiam se aninhar. E ele continua dizendo: também compararei o reino de Deus como uma pequena quantidade de fermento colocada numa massa. Quando você ouve ou lê na Bíblia a palavra fermento tem a ver com heresia. Fermento é coisa ruim. Repete comigo assim: fermento é coisa ruim. Porém, no texto de Lucas, o fermento é coisa boa. É a única passagem na Bíblia que a menção fermento não está aludindo a coisa ruim, é uma coisa boa. Porque Jesus estava explicando acerca daquilo que parecia tão insignificante no início. Porque assim era o evangelho de Jesus. Era algo simples, pequeno, singelo, como uma colherzinha de fermento numa massa. Mas uma vez misturada, ela faz o bolo crescer. O evangelho começou pequeno e na verdade, quando Jesus termina o seu ministério terreno, apenas 500 pessoas na Galileia, 500 pessoas para ouvir Jesus. Mas depois, em Jerusalém, quando o Espírito Santo vem sobre a igreja, só tinha 120. Então, o número de pessoas não eram tão vultuosos. Então era como um pequeno grão de mostarda ou uma pequena quantidade de fermento numa massa. Mas era o suficiente, porque ele não estava falando acerca do momento, ele estava fazendo uma alusão profética, apontando para o futuro. E foi no meio dessa conversa que o versículo 22 se inicia. E Jesus então, olha o versículo 22. Eu queria que você me ajudasse. Isso aí, depois Jesus então, ele conversa e ele vai pelos povoados. Ele já não tinha mais liberdade nas sinagogas. Lembra que eu te falei? Ele já não tinha muitos discípulos, muitos seguidores. As multidões vinham, mas elas vinham e iam. Não ficava com ele. Poucas pessoas do lado de Jesus.
Então Jesus já não tinha mais liberdade para pregar nas sinagogas. Então ele pregava nos centros, nos grandes centros. Ele pregava nos montes, aos pés dos morros. Ele pregava no meio do caminho. Ele pregava onde havia oportunidade. E aí o versículo 23, então, enquanto ele caminhava para Jerusalém, alguém lhe pergunta: Senhor, serão poucos os que serão salvos? Por que ele está fazendo aqui a pergunta? Porque muitas pessoas pararam. Muitas pessoas desanimaram, Mauro. Muitas pessoas que começaram a empolgar no ministério, ele já não tinha mais empolgação para estar com Jesus. E Jesus ainda não havia endurecido muito o seu discurso. Já estava exigindo um pouco mais dos seus discípulos, mas não tanto. Porque quando você ler João capítulo 6, que é basicamente o último mês, se não a última semana do ministério de Jesus, capítulo 6 de João diz a Bíblia que as pessoas diziam entre elas: é duro esse discurso, e já não queria mais se associar a Jesus. As pessoas estavam indo embora. Versículo 66, Jesus se volta para os discípulos: e vocês não vão embora também não? Porque estava todo mundo indo embora. Ninguém mais queria estar com Jesus. Jesus se transformou numa figura para os judeus indesejada. Então Jesus, percebendo o que havia, o sentimento que havia no coração do povo, falou assim: vocês também não vão embora não? Agora eu quero abrir um paralelo para você aqui, o seguinte: quando as coisas estão fluindo, as pessoas querem estar do teu lado. Quando você tem dinheiro, meu amigo, gente boa, gente fina. Quando você tem recurso, as pessoas te abraçam. Quando você tem poder, querem andar contigo. Mas quando o negócio, fica mais difícil, aí você percebe quem de verdade são seus amigos, quem tem interesse por você. Porque o problema não é no dia da festa, o problema é pós a festa. Quem é que vai estar contigo depois da festa? Quem é que vai estar com você na hora de limpar a bagunça da festa? É aí que nós percebemos quem de fato está conosco de verdade. Conta-se uma certa história que um pai, querendo fazer uma festa, ele chama a filha e fala assim: vai lá e convida meus amigos para essa festa. E a história diz que a filha, então, ela tem uma estratégia extraordinária. Ela sai gritando: a casa do meu pai está pegando fogo. A casa do meu pai está incendiada, está pegando fogo. Ajuda a apagar o incêndio. Mas eles estavam tão ocupados. Os amigos estavam tão ocupados que não deram tempo, não conseguiam atender a necessidade de apagar aquele incêndio. E então ela foi e falou com alguns estranhos: a casa do meu pai está pegando fogo. Aonde é? Vamos lá. E aí então saíram correndo, foram lá. E quando chegaram lá não era fogo, era um churrasco. Então começaram a se banquetear. E o pai então pergunta para a menina: ué, quem são essas pessoas? Cadê os meus amigos? Seus amigos não sei, pai, mas esses aí estavam dispostos a apagar o incêndio da tua casa. Tem pessoas, irmãos, que falam assim: eu estou contigo, não abro. Estamos juntos. Até quando está junto? Porque os seguidores de Jesus, eles estavam juntos até as dificuldades aparecerem. Jesus já não era bem quisto, não era bem visto. E aí Jesus então se volta para os discípulos e pergunta: e vocês? Não querem ir embora também? E aí Pedro, se levanta: Senhor, para quem iremos nós? Se só tu tens a palavra da vida eterna. Pedro dá um testemunho extraordinário. Só Jesus tinha a palavra da vida eterna, ele não tinha para onde ir. Para onde iremos nós, Senhor? A quem buscaremos refúgio, socorro, suporte? Ele não apenas andou com Jesus, ele aprendeu as palavras de Jesus. Ele adquiriu conhecimento e sabedoria em andar com Jesus. Por que eu digo isso? Porque muitos estão caminhando com Jesus, mas não estão aprendendo. Muitos até vêm até Jesus, recebem o que Jesus oferece, alegria, e vão para casa felizes. Só que isso não basta. Deus quer de nós um compromisso. Repete comigo assim: compromisso. Deus exige de cada um dos seus seguidores compromisso.
Aquele que vem a mim e não estiver disposto a abandonar pai, mãe, irmãos, filhos e filhas, por amor a mim, não é digno de mim, disse Jesus. Quem não está disposto a tomar a sua cruz e me seguir, não é digno de mim, disse Jesus. Nós precisamos dar um passo de fé em direção ao Senhor e dizer: Senhor, a minha vida é totalmente tua e de mais ninguém. Mas Jesus continua então o seu relato, versículo de número 23, 4: esforce-se para entrar pela porta estreita. Aqui começa uma dificuldade teológica, mas também uma dificuldade para nós repensarmos aqui. Porque ele está falando que tem que haver esforço para entrar pela porta estreita, ou seja, não é fácil. O caminho da fé não é um caminho de facilidades. Nós não somos uma organização tabajaras, onde o teu problema vai acabar. Não se parece com isso. Às vezes seguir Jesus implicará em morte. Seguir Jesus, Mauro, vai implicar às vezes em cancelamento. Tem muita gente sendo cancelada porque são cristãs, porque professaram a fé. E se você tiver, Anderson, um certo número de seguidores, agora você é cancelado e você é tido como um miliciano digital. Para tu ver como é que é a situação, só porque você está declarando ser cristão. Mas ainda, quero dizer para vocês que ainda não são as dores, as grandes dores, é só o princípio. É só uma micropartícula do que vem por aí. Então eu quero dizer algo para você: se prepare para encontrar com Deus, porque Ele está à nossa porta. Em breve, muito em breve, o que há de vir virá e não tardará. Quem está comigo ainda, diga amém. Mas Jesus então ele vai dar um ensinamento: olha, é estreita a porta. E eu digo a vocês que muitos estão tentando entrar e não conseguem. Por que tentando? Porque não estão entrando por Jesus, estão entrando pelos seus merecimentos. Eles estão se esforçando, sabe, pela sua própria capacidade, pelos seus atos de justiça. Eu sou uma boa pessoa, eu pago as minhas contas, eu sou responsável, eu vou na igreja, eu dou dízimo, eu sou ofertante, eu sou um bom marido, eu sou uma boa esposa, eu sou um bom filho. Ou seja, pelos seus próprios merecimentos estão tentando, estão procurando, estão de alguma forma se esforçando para entrar no céu, mas da forma errada. Deus não quer que você se esforce da forma errada. Ele deseja que você se esforce da forma correta. João capítulo 15, quando Jesus estava ensinando acerca da videira, ele está falando que deveriam permanecer ligados à videira para serem produtivos. E por várias vezes, no capítulo 15, diz a palavra: permaneçam em mim, e eu permanecerei em vocês. Permaneçam em mim, e vocês serão frutíferos. Permaneçam em mim, e se as minhas palavras ficarem em vocês, vocês vão pedir o que quiserem, e você será feito. Permaneçam em mim. Há muitas referências de permanecer em Jesus. Então, se eu quero de alguma forma entrar no reino de Deus, eu preciso permanecer em Jesus. Eu sei que para muitos não é popular isso, não gera ibope. Afinal de contas, Jesus virou um nome muito comum. E não tem nada pior do que você transformar algo divino em algo, ou um nome divino em comum. E o inferno tem se esforçado para humanizar Deus e divinizar o homem. Vamos seguindo. Então, o caminho ou a passagem é apertada, o caminho é estreito, a porta é muito estreita. Mateus capítulo 7 vai dizer que é estreita a porta, é apertado o caminho que te conduz aos céus. Não é fácil. Vira para o teu irmão e fala assim: não é fácil. Até porque essa palavra de que era difícil, imagine um judeu ouvindo isso. Talvez também vale para muitos crentes também. Porque na cultura do judeu,
Só quem ficaria de fora eram os gentios e os cobradores de impostos. Eles não mereciam a salvação. O restante, ou seja, que não fosse judeu, ia para o inferno. Mas os judeus não tinham que fazer esforço. Eles já eram descendentes de Abraão e por natureza, filho de Abraão, herdeiro dos céus. É por isso que uma certa feita, Jesus discutindo com alguns deles, ele vai dizer assim: nós somos filhos de Abraão. Jesus fala assim: vocês têm por pai o diabo, porque se vocês fossem filhos de Abraão, vocês fariam as obras que Abraão fez. Jesus batia de frente com esse pensamento religioso e alguns deles se achavam perfeitos, porque eles não eram cobradores de impostos, os pecados deles não tinham muita notoriedade, igual aqueles que morreram junto à torre de Siloé, que nós pregamos pela manhã, igual aqueles judeus galileus que morreram junto ao altar e misturou o sangue do sacrifício com o sangue deles próprios. Os judeus se achavam muitos bambambãs, mas Jesus agora está dando para ele uma ideia de que o reino dos céus, ele não vai ser conquistado porque eu sou pela filiação, é herança. Meu pai é crente, aleluia, sou crente, céu está garantido. Eu venho de uma família muito religiosa. Minha avó era mulher de Deus, minha mãe, mulher de Deus, meu pai, homem de Deus, e eu também sou homem de Deus. A salvação, ela não pode ser herdada dessa forma. Por isso que é apertado o caminho. Você vai ter que dizer não para as suas vontades, para as suas manias, para as suas esquisitices, para os seus vícios. Vai precisar dizer não. Versículo 24, ele continua dizendo: esforce-se para entrar pela porta estreita, porque lhes digo que muitos tentarão e não conseguirão. Uma grande luta, um grande conflito então é travado naquele que deseja ser salvo. Cristo não estava aqui sugerindo que a salvação era por esforço próprio. Quando você vê as cartas paulinas em Efésios capítulo 2, versículo 8, versículo 9, vai dizer que pela graça sois salvos por meio da fé, e não vem de você, não vem pelos seus méritos, não vem pela nossa capacidade, mas é dom de Deus. Ou seja, a salvação, ela é uma operação divina para nós, é um presente de Deus para nós, que se pode alcançar pelo favor dele e pela fé que nós temos nele. Mas esse texto vai dizendo que não importa o quão rigorosamente nós trabalhamos para ser salvos, nós só podemos ser salvos por meio de Jesus, mas devemos nos esforçar para permanecer em Jesus. Você pode me ajudar? Vira para o teu irmão e fala assim: você precisa se esforçar para permanecer em Jesus. Jesus estava dizendo para aqueles homens que haveria esforço para romper com o orgulho humano. Não, eu sou o cara, eu sou bom, eu mereço, eu preciso disso. Satanás, ele tem colocado no coração do homem um desejo desesperado pelo pecado. O pecado virou algo comum, natural. É o inimigo se opondo a tudo que é divino. E muitos perderão a bênção divina, porque pensam que alcançar a salvação por méritos próprios é comum. Estão baseados na sua autopiedade. E aí não vieram a conhecer a Jesus por intermédio correto, da forma correta, que é por meio... A salvação, ela só pode ser alcançada por meio de Jesus. Só há um caminho. Fala comigo assim: um caminho. Mas no dia do julgamento, alguns vão aparecer diante dele e vão tentar se expor, dizendo, versículo 26, Senhor, comemos e bebemos contigo, tu ensinaste na minha rua, na nossa rua. Vocês que estão me ouvindo agora, a palavra está sendo pregada, está sendo anunciada. Só que o que as pessoas têm feito, Daisy? As pessoas cancelam tudo que não concordam. Eu não concordo com isso. Então hoje existe uma chamada cultura do cancelamento. Você para de seguir. Você já percebeu quando a pessoa não vai com a tua cara, te bloqueia no zap?
É um recado que ela está passando. O que você fala não interessa para mim, então eu não quero mais seguir você, então ela te bloqueia. E aí você até manda mensagem, acha que ela está recebendo, não está nada. Ela parou de receber porque ela te bloqueou. Ela não quer mais contato com você. E aí você está seguindo lá alguém que é importante, mas ele falou algo que você não concordou, então você para de seguir no Facebook, para de seguir no Instagram, você bloqueia ele no Twitter e vai, sabe? E dessa maneira você vai vivendo, cancelando tudo. E agora estou fazendo o quê? Eu cancelo o pastor, porque o pastor está pregando algo que não agrada-me. Eu não estou satisfeito, então eu vou bloquear ele, eu vou cancelar. Vai deixar a palavra entrar para o ouvido e sair pelo outro. Eu não concordo com isso. E estão cancelando, estão ignorando, como a nação de Israel ignorou os chamados, ignorou a palavra. Quantos profetas foram levantados para advertir a nação de Israel acerca do seu pecado? O próprio Jesus disse: ai de ti, Jerusalém, ai de ti, porque eles haviam cancelado Jesus, eles não queriam ouvir Jesus, eles haviam deixado Jesus sozinho, e Jesus estava se esforçando para salvá-los, mas eles não queriam mais ter compromisso com Jesus. Milagres, até sim, milagres eu quero, mas andar nos seus ensinamentos, me comprometer, não, isso não está comigo. Então esse texto do versículo 26 diz: Senhor, nós comemos contigo, o Senhor ensinou nas ruas. Versículo 27, mas ele responderá: eu não conheço vocês, porque apesar de eu ter me esforçado para estar contigo, você me bloqueou. Lembra, eu mandava a mensagem para você, mas você não recebia. Você não quis falar comigo. Eu não conseguia mais ter acesso à tua vida. Pastor, às vezes muitas vezes bloqueado no WhatsApp, porque eles colocam nos status um monte de porcaria e não quer que o pastor fique sabendo. Sabia, Aline, que eles fazem isso? E aí eles bloqueiam o pastor, porque aí eles podem postar as porcarias que quiserem, e aí o pastor não fica sabendo de nada. Pastor, eu inocente. Eu quero dizer algo, você pode me bloquear na boa, gente. Você tem liberdade para isso, mas não bloqueia Jesus não. Porque hoje você cancela Jesus, amanhã Jesus vai cancelar você. Estão entendendo? Vai chegar o momento que você vai ser cancelado por ele. Ainda estamos em tempo de falar assim: epa, eu vou reativar a minha amizade com Jesus. Vou passar a dar like nas suas mensagens. Vou fazer comentários nas suas publicações. Eu agora vou curtir e vou compartilhar a mensagem dele. Ainda estamos em tempo disso, meu querido. Porque nós hoje temos a liberdade de estar com ele. Mas olha o que Jesus vai falar para aqueles que hoje o cancela e o bloqueia: afastem-se de mim, todos vocês que praticam mal. Eram pessoas que ouviram Jesus, pessoas que andaram com Jesus. Olha o versículo 28, que vai dizer esse texto. Por que Jesus estava fazendo isso? Porque eles não queriam ter um relacionamento. O nosso Deus é um Deus de relacionamento. Fala comigo assim: Deus é Deus de relacionamento. As outras divindades, eles só querem o que você pode dar para eles. A sua oferta é importante, a sua oferenda é importante. Deus não. A sua oferta é importante, mas você é mais importante do que a sua oferta. Lembra da velhinha que chegou diante do altar para ofertar ao Senhor? E ela entrega a sua oferta no gasofilácio, talvez julgando: eu não tenho nada, 2 moedinhas, o que é isso? As pessoas iam lá e ofertavam tanto dinheiro, Jesus estava lá. Jesus conferiu e ele falou assim: hoje, essa mulher ofertou. A maior oferta foi dessa mulher, porque ela ofertou tudo que possuía. Para as outras divindades, a oferenda era importante. Para Jesus, o coração era importante. Aos profetas, Jesus disse: rasguem os vossos corações e não as vossas vestes. Por quê? Porque o importante é o que está aqui dentro.
O sábio Salomão escreve sobre tudo o que você deve guardar. Guarda o teu coração, porque dele procede as entradas da vida. Jesus, certa feita, ensinando, ele vai dizer que o tesouro do homem é guardado no coração. E onde está o coração, ali também está o tesouro. Nós temos que tomar cuidado, porque a palavra nos afirma nesse texto que haverá choro, ranger de dente. No dia do cancelamento divino não terá para quem recorrer. Não teremos uma segunda oportunidade. Não haverá tempo, não, Jesus, deixa eu agora, peraí, agora eu vou dar atenção. Não teremos. A vida só é uma e deve ser vivida agora e com intensidade na presença dEle. Não espere ser cancelado de forma alguma. Não espere a vida passar para dizer assim: eu não conheço você. Você nunca quis se relacionar comigo. Irmãos, Deus não vai levar para o reino dele pessoas que hoje aqui na terra não querem se relacionar com ele. Então não basta dizer: não, eu acredito em Jesus. Deus não levará para o céu pessoas que acreditam em Jesus. Acreditar em Jesus não é o suficiente. Quem está me entendendo, diga amém. Eu acredito. Os demônios acreditam em Jesus. Satanás acredita em Jesus. É claro que acredita. Como diz uma certa música aí fora: eu nasci há 10.000 anos atrás. Ele sabe de tudo, irmãos. Ele conhece todas as coisas. E ele sabe que Deus existe. E ele sabe que Deus, ele vai julgar. Tu acha por que ele tentou Jesus? Desvirtuar Jesus da cruz. Porque ele sabia quem Jesus era. Até que Jesus cumpre a palavra de Deus e manda ele embora. Por que o diabo sabia quem Jesus era? Porque após o batismo, diz a Bíblia que uma voz se ouviu do céu e uma pomba vinha sobre ele dizendo: este é o meu filho amado. A voz que vinha do céu dizia: este é o meu filho amado, em quem a minha alma tem prazer. O diabo sabia quem era Jesus. Agora o grande problema é que os homens estão ignorando quem é ele. E não há salvação fora dele. João 14, aí já estava bem na última semana do seu ministério. Um dos discípulos fala assim: Jesus, mostra-nos o caminho. E isto nos basta. Jesus então fala assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou o caminho. Jesus é o caminho estreito. O caminho que você às vezes não será aplaudido. Eu quero dizer algo com isso. Jesus, ele pregando a palavra, ele fala assim: eu não vim trazer paz à terra, mas trazer guerra. Pastor, que heresia é essa, pastor? Não, Jesus falou isso. Eu vim trazer guerra. Eu vim colocar em conflito pais contra filhos, filhos contra pais. Que conflito é esse? Não é o conflito de guerra da família, não, é o conflito de guerra do interesse pelo reino. Quantos filhos são cancelados pelos pais porque tomaram a decisão de seguir a Jesus? Peraí, mas a sua avó, ela não fazia isso. A sua mãe não cresceu desse jeito. Eu não ensinei você assim. E eles estão morrendo, perdendo a sua vida. Mas olha que interessante, Jesus também vai dizer que aquele que perder a sua vida aqui na terra, ele vai achar no céu, irmãos, que coisa linda. Jesus tem algo extraordinário para nós. Vale a pena seguir Jesus. Vale a pena seguir Jesus. Mas aqueles que apenas vêm de longe, o versículo 28 vai dizer que vocês não são conhecidos por mim. Vocês não merecem estar comigo. Eu não sei quem são vocês. Vocês não abriram a porta quando eu bati para entrar no vosso coração. Eu não conheço. Vocês não são dignos de mim. Choro e ranger de dente, uma ilustração que descreve alguém diante de uma notícia traumática. É um exemplo que nos mostra a dor de ser recusado. Lembra que eu falei? Hoje cancelamos Jesus e tudo que representa Jesus.
A Bíblia, eu não quero a Bíblia, então eu cancelo ela. Eu não vou ler a Bíblia. Os profetas que Deus levanta, eu cancelo. Os pastores, eu cancelo. Eu não quero saber disso. Só que haverá um momento que Jesus, ele vai vir julgar o seu povo. E ele dirá então aos que estiverem à sua direita: vinde, bendito do meu Pai. No final de Mateus, Jesus vai dizer assim: vinde, benditos do meu Pai. Possuam por herança aquele reino, o reino que está preparado para vocês desde a fundação do mundo. Haverá alegria para esses. Em contrapartida, para esses que haverá choro e ranger de dente, tomado pela frustração de não ter ouvido a voz, ou dado ouvido a voz, tomado pelo remorso de não ter abraçado uma oportunidade, eles estarão à sua esquerda e Jesus dirá: apartai-vos de mim, maldito, porque eu não vos conheço. O céu é lugar de pessoas que são íntimas dele. Você precisa ser íntimo de Deus. Pastor, mas é possível aqui na terra ser íntimo? É possível. Você percebeu que culto magnífico foi hoje? Especial foi. Mas você acredita que enquanto o culto estava rolando, tinha pessoas completamente distantes? Não sentiu nada, não ofereceu nada para Deus. É tipo assim: eu vim, meu corpo está aqui, mas a minha alma e o meu espírito, eles não são dignos de mim. Irmãos, da minha presença aqui nesse lugar. Nós temos que tomar cuidado, porque Deus é um Deus relacional. Ele se relaciona contigo quando você canta, quando você ora, quando você ouve a palavra, quando você se permite ser transformado pela palavra. Ele se relaciona contigo quando você se entrega completamente a Ele. Ele quer se relacionar contigo. Ele vem, sabe? Ele vem ao teu encontro quando você abre a sua mente, o seu coração para Ele. Ele quer, Ele deseja. Mas algumas pessoas tem recusado ouvir a voz de Deus. Versículo 29. Pessoas virão do Oriente e do Ocidente, do Norte e do Sul, e ocuparão os seus lugares à mesa do reino de Deus. Jesus estava falando isso para um público muito específico, para os judeus. Pessoas virão de todos os lugares, vão ocupar o lugar que são de você, é de vocês. O tempo dos gentios vai chegar. Vocês estão me recusando? Vai chegar o momento que um povo diferente, um povo distante, gentios, pagãos, cheio de falha e erro, não tem uma linhagem nobre quanto a de vocês, mas eles virão e sentarão à minha mesa. Sabe qual é a minha preocupação hoje? É que talvez nós também estejamos incluídos também nisso, irmãos. Aqui está a minha preocupação. Por isso eu estou trazendo essa mensagem de despertamento para você. Não perca seu tempo dentro da casa de Deus. Se envolva no processo, se envolva com o reino de Deus. Vimos pela manhã, do versículo 6 ao versículo 9, que a nação de Israel se tornou infrutífera. O povo eles se tornaram infrutíferos, e como consequência, Deus os recusou. E o que acontece hoje? Tem muitos de nós, estamos nos fazendo infrutíferos no reino de Deus. Deus não quer que você apenas tenha um lugar na igreja, no banco da igreja. Ele quer que você seja a própria igreja. Ele não quer que você ostente o nome de crente. Ele quer que as pessoas olhando para você vejam Ele estampado em sua face. As pessoas precisam olhar para nós e ver Cristo em nós. Eu não sei se você entende isso, mas quantas vezes já te deram a paz do Senhor sem que você estivesse usando uma roupa social e nem com Bíblia na mão estava? Quando eu der a paz do Senhor para você, é que eles reconheceram Jesus na tua vida. Sabe o que está faltando hoje? Que as pessoas do mundo inteiro reconheçam Jesus em nossa vida.
Tem pessoas que, para mostrar que são crentes, precisam levantar a Bíblia. Irmãos, a Bíblia tem que estar no meu coração e eu tenho que viver de acordo com ela, para que as pessoas saibam que Jesus está na minha vida. Compromisso. Deus quer que você tenha um compromisso com Ele. Hoje a porta está aberta. Repete comigo assim: a porta está aberta. E ela é bem estreitinha. Bem estreitinha. Hoje é o tempo da salvação. É hoje. Jesus te chama para tomar uma decisão. Ele deseja que a igreja dele tome uma decisão antes que a porta seja fechada.